Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar juntos no primeiro livro dos Salmos, tá? Especificamente os capítulos 1 a 41. Esses textos, muitos deles ligados à figura do rei Davi, são tipo uma janela, sabe? Para a complexidade da relação humana com o divino. Não são, assim, tratados teológicos formais. De jeito nenhum. Mas sim expressões muito viscerais de fé. A nossa missão aqui é tentar desvendar os temas que se repetem, as emoções mais cruas que vão da alegria ao desespero e as pérolas de sabedoria que a gente encontra nessas orações, nesses lamentos, nesses cânticos de louvor antigos. Então, preparem-se para encontrar um diálogo bem honesto com Deus, sabe? Passando por momentos de perseguição, de doença, vitória e uma busca profunda por justiça, por sentido. E é uma jornada fascinante mesmo, porque esses primeiros 41 salmos, eles capturam um espectro imenso da experiência humana. A gente tem Davi fugindo do próprio filho, né? Temos momentos de celebração coletiva lá no templo. Sim. Temos reflexões mais solitárias sobre a fragilidade da vida e aquela coisa da aparente prosperidade dos injustos, que incomoda tanto. Nossa, muito. Essa variedade toda de contextos, pessoais, políticos, até litúrgicos, oferece pra gente um retrato muito, muito rico da fé em ação. A gente vai ver como a confiança em Deus é testada, sabe? E reafirmada, celebrada, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. A ênfase está sempre nesse Deus que se relaciona, que ouve, que intervém. Ótimo ponto de partida. Então, vamos começar por um tema assim fundamental, que aparece logo de cara, lá no Salmo 1. Ele estabelece um contraste que vai ecoar, né, por muitos outros salmos. O caminho dos justos versus o caminho dos ímpios. O Salmo descreve a pessoa feliz, a bem-aventurada, como alguém que encontra prazer na lei do Senhor. Meditando nela dia e noite, essa pessoa é como na árvore. Uma árvore plantada junto a ribeiros de águas que dá fruto na estação certa, folhagem não murcha. Uma imagem de vitalidade, de estabilidade. Exatamente, uma imagem super poderosa de florescimento, mas que depende da fonte certa. A instrução de Deus. E o contraste é brutal. Os ímpios não são assim. Não mesmo. São comparados à moinha, né? Aquela palha inútil que o vento leva embora. Sem raiz, sem fruto, sem permanência. Essa dicotomia não é só tipo assim uma constatação. É quase um chamado para a gente escolher. O Salmo 1 já coloca a gente diante dessa bifurcação fundamental da vida. E essa tensão entre os dois caminhos, ela permeia outros salmos de forma muito concreta, sabe? O Salmo 37, por exemplo, ele lida com uma questão que, nossa, incomoda muita gente até hoje. Por que às vezes parece que os maus prosperam? O salmista aconselha: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Ele fala: pois cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a relva verde. Ele pede paciência, confiança. Sim. O conselho central ali no Salmo 37 é: confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Tem uma perspectiva de longo prazo, entende? A prosperidade do ímpio é vista como algo temporário, passageiro. Certo. Enquanto a herança que dura mesmo pertence aos justos, aos mansos. Agora, já o Salmo 10, ele expressa uma angústia mais imediata. Diante da arrogância do ímpio que oprime o necessitado, pensando que Deus não se importa, que Deus não vê. Aquela coisa de achar que pode tudo. Exato. Diz ele no seu coração: Deus se esqueceu, cobriu o seu rosto, nunca verá. Mas aí o salmista contrapõe essa arrogância toda com a fé. Tu, porém, tens visto, porque atentas para o trabalho e enfado, para o retribuir com tuas mãos. Deus vê sim. E temos também o Salmo 14, que descreve o insensato, né? O tolo, que diz lá no coração dele: não há Deus. E é interessante que não parece ser só um ateísmo intelectual. Não é isso. Mas uma postura prática de vida, tipo, como se Deus não tivesse relevância nenhuma para as ações do dia a dia. Precisamente.
é a negação da responsabilidade diante do divino, sabe? O que acaba levando à corrupção, a atos abomináveis. E, de novo, o salmista afirma a presença de Deus junto aos justos. Deus está na geração dos justos. O que fica muito claro nesses salmos, e é um dos grandes insights desse primeiro livro, é que a fé bíblica convive o tempo todo com esse paradoxo. De um lado, você observa a injustiça, a maldade no mundo real. Que a gente vê todo dia. E do outro, você se agarra firme na convicção de que Deus é justo e vai intervir no tempo certo. Não é uma fé cega para a realidade, de jeito nenhum, mas é uma confiança que vai além das aparências imediatas. E essa confiança, ela é testada, assim, ao extremo em muitos salmos que são, na verdade, clamores desesperados, né? Por proteção, por libertação. São orações que nascem da aflição mesmo, do perigo real. O Salmo 3 é um exemplo clássico. Sim, muito forte. Atribuído a Davi naquele momento terrível da fuga de Absalão. Ele se vê cercado. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. A sensação de estar encurralado é palpável. Sim, e o que é notável é a virada que acontece no meio do Salmo. Depois de expressar todo o medo, a sensação de abandono, muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus, ele declara: porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Que virada! Mesmo cercado, ele encontra segurança em Deus, a ponto de dizer: eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Essa capacidade de achar paz no meio do caos é um testemunho muito poderoso. Ele é impressionante mesmo. E essa imagem de Deus como protetor, ela aparece de muitas formas, né? Você mencionou o escudo. Quais outras imagens são usadas para descrever essa segurança divina? São várias e muito ricas, sabe? Deus é frequentemente chamado de rocha. Rocha. 2, passando aquela ideia de solidez, de um fundamento que não abala, onde a gente pode se firmar. Ele é fortaleza ou baluarte, Salmo 31:3, sugerindo um lugar de refúgio ativo, uma defesa que não dá para penetrar contra os ataques. E é também escudo, Salmo 27.1, enfatizando a proteção pessoal, direta, contra as flechas inimigas. Cada imagem adiciona uma camada de significado à ideia de que Deus é o refúgio seguro. E essa busca por refúgio, às vezes, ela vem acompanhada de pedidos de justiça bem intensos, né? Quase chocantes pra gente hoje. Eu penso no Salmo 7 ou 35, onde o salmista pede que Deus persiga os inimigos dele, que lute contra eles. Como é que a gente entende essa linguagem? É uma linguagem visceral, não tem dúvida. A gente precisa lembrar o contexto, né? Um mundo sem um sistema judicial como o nosso. Muitas vezes, a única esperança de justiça pro oprimido era a intervenção divina direta. Verdade. Então, o salmista entrega a causa dele a Deus, pedindo que ele haja como juiz e vingador da injustiça sofrida. Não é tanto um desejo pessoal de vingança, eu acho, mas um clamor para que a ordem justa de Deus prevaleça sobre o caos da maldade humana. É um apelo apaixonado por vindicação. Faz sentido. E mesmo nesses clamores mais duros, a confiança fundamental continua lá, como no Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? E talvez o exemplo mais espetacular dessa intervenção divina seja o Salmo 18, certo? Ele descreve a resposta de Deus ao clamor do salmista de uma forma quase cinematográfica. O Salmo 18 é extraordinário. Depois de clamar, na minha angústia invoquei o Senhor, o salmista descreve uma teofania, sabe? Uma manifestação poderosa de Deus. Abalou-se então a terra e tremeu. Do seu nariz subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia. E abaixou os céus, e desceu, e montou num querubim, e voou. Sim, voou sobre as asas do vento. Nossa, que imagem! É uma imagem de poder cósmico sendo mobilizado para resgatar uma pessoa.
Isso reforça demais a ideia de um Deus que não é apático, distante, mas profundamente envolvido nas lutas de quem clama por ele. Não se limita só aos momentos de perigo externo, né? A gente encontra também uma vulnerabilidade profunda nos salmos que falam de pecado, de arrependimento, da busca por perdão. O Salmo 6, por exemplo, é a oração de alguém que parece estar sofrendo muito, física e emocionalmente. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Tem um esgotamento total ali, um apelo à compaixão divina baseado na própria fragilidade. E essa angústia, muitas vezes, está ligada na percepção do salmista ao próprio pecado. É o caso do Salmo 32, que fala daquele peso do pecado não confessado. Exatamente. O Salmo 32 começa descrevendo a bênção do perdão. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Mas logo depois ele revela o custo do silêncio. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Nossa, que descrição forte. É uma descrição impressionante do fardo físico e psicológico da culpa não resolvida. A confissão, então, ela traz alívio, restauração da comunhão com Deus. Mas nem sempre essa conexão é tão direta, né? O Salmo 38 parece misturar doença, pecado e abandono de uma forma muito, muito dolorosa. O Salmo 38 é um dos mais sombrios, eu diria. O salmista descreve as feridas, a fraqueza, o abandono dos amigos, e ele conecta tudo isso à ira de Deus por causa do pecado dele. Porque não há coisa sã na minha carne por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos por causa do meu pecado, pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. Pesado. É importante notar que essa ligação direta entre pecado específico e sofrimento físico reflete uma visão de mundo comum na antiguidade, né? Uma tentativa de encontrar causa e efeito. Outras partes da Bíblia, tipo o livro de Jó, vão complexificar muito essa visão. Sim, Jó é um caso à parte. Mas aqui no Salmo 38, a gente sente a angústia crua de quem experimenta essa conexão dolorosa e se sente abandonado por todo mundo, inclusive por Deus. E essa sensação de fragilidade, ela meio que culmina no Salmo 39, com aquela reflexão sobre a brevidade da vida, né? Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Exato. Na verdade, todo homem anda com uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Na verdade, todo homem é vaidade. Ou sopro, né? É uma meditação profunda sobre a nossa transitoriedade. E diante dessa fragilidade toda, o salmista pede a Deus que desvie o olhar, que dê um alívio para ele antes que ele deixe de existir. Desvia de mim os teus olhos para que eu tome alento antes que me vá e não seja mais. É quase um pedido de trégua, um reconhecimento da finitude. Esses salmos de confissão, de lamento, eles mostram pra gente que a honestidade brutal sobre a própria condição, o pecado, o sofrimento, a fragilidade, é parte integrante dessa relação com Deus. Não precisa esconder nada. Felizmente, né? Nem tudo é lamento e angústia. Há também explosões maravilhosas de louvor, de confiança, de admiração pela grandeza e pela bondade de Deus. Chegamos agora a alguns dos salmos mais queridos, eu acho. O Salmo 23, com a imagem do Senhor como pastor, nossa, é universalmente conhecido. Sem dúvida. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Salmo traça uma jornada completa de cuidado divino. Tenho descanso, deitar-me faz em verdes pastos, tenho a provisão, guia-me mansamente a águas tranquilas. A orientação, guia-me pelas veredas da justiça, o consolo no perigo, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum porque tu estás comigo. Lindo demais. A honra e a abundância. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. É a expressão máxima da confiança na providência e na companhia constante de Deus. E o Salmo 8,
ele nos leva a contemplar a criação de uma forma que me parece conectar o cósmico e o pessoal de um jeito muito, muito interessante. O Salmo 8 é pura admiração, né? Começa e termina com: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é teu nome em toda a terra. O salmista olha para os céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, e é aqui que fica fascinante. Essa percepção da imensidão do universo não diminui o ser humano, muito pelo contrário. Deus o coroa de glória e de honra, dando a ele domínio sobre a criação. Tem um paradoxo incrível aqui. A gente é insignificante diante do cosmos, mas tem um valor e uma dignidade imensos aos olhos do Criador. Essa glória de Deus revelada na criação é um tema forte também no Salmo 19, mas ele adiciona outro elemento, não é? Sim, o Salmo 19 apresenta uma dupla revelação da glória de Deus. Os primeiros versos celebram a revelação silenciosa, mas eloquente na natureza. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra. Que poesia! Mas aí, a partir do verso 7, o foco muda para a revelação de Deus na sua lei, na sua instrução, a Torá. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Ou seja, a natureza revela o poder e a majestade de Deus, a sua palavra revela a sua vontade e seu caráter, trazendo vida, sabedoria. As duas se complementam. E falando em poder na natureza, o Salmo 29 descreve uma tempestade de forma impressionante. O Salmo 29 é um hino à majestade de Deus que se manifesta na tempestade. A voz do Senhor é o elemento central ali, repetido 7 vezes. Essa voz quebra os cedros do Líbano, faz tremer o deserto, desnuda as florestas. É uma demonstração de poder, assim, avassalador, mas que termina com uma nota de paz. O Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Mesmo o poder mais temível está a serviço do bem do seu povo. Interessante isso. E além do poder e da majestade, a bondade e o amor de Deus também são muito celebrados, certo? Você mencionou aquele termo Hesed antes. Sim, Hesed. É uma palavra hebraica fundamental, sabe? Muitas vezes traduzida como amor leal, misericórdia, bondade ou fidelidade pactual. Ela descreve o amor comprometido, constante de Deus, a aliança fiel dele com o seu povo. Os Salmos 33 e 36 exaltam demais essa qualidade. O 33 diz: porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da Hesed do Senhor. É onipresente. E o Salmo 36 declara: a tua Hesed, Senhor, chega até aos céus, e a tua fidelidade até as mais altas nuvens. É essa confiança na Hesed divina que sustenta o salmista. E o Salmo 34 faz um convite direto para a gente experimentar essa bondade. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Não é só para acreditar, é para experimentar pessoalmente. Isso nos leva ao último tema que a gente destacou para hoje, a realeza, tanto a divina quanto a humana, que aparece em alguns salmos. O Salmo 2 parece bem político, né? Falando de reis e nações. O Salmo 2 tem um cenário bem dramático. As nações se rebelando contra Deus e contra o seu ungido, que pode ser o Messias ou o rei da linhagem de Davi. Por que se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido. Que afronta. E a resposta de Deus é quase de escárnio. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Deus afirma ter estabelecido o seu próprio rei em Sião, no seu monte santo, e declara esse rei como seu filho. É um salmo com fortes conotações messiânicas, afirmando a soberania de Deus sobre todos os poderes terrenos. E como isso se relaciona com aquelas orações pelo rei que a gente encontra nos Salmos 20 e 21? Então, os Salmos 20 e 21 são complementares. O Salmo 20 é uma oração feita antes da batalha.
pedindo que Deus ouça o rei, o proteja, envie socorro, dê a vitória. E tem aquela afirmação explícita de confiança no poder divino acima da força militar. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Muito bom isso. Já o Salmo 21 é um agradecimento depois da vitória, celebrando a salvação e as bênçãos que Deus deu ao rei. Eles mostram essa dependência do rei humano, da proteção e do favor do rei divino. Entendi. E o Salmo 24, que fala do Rei da Glória? Ele parece elevar a perspectiva para a realeza do próprio Deus, né? Exatamente. O Salmo 24 tem um formato litúrgico, talvez usado em procissões até o templo. Ele começa afirmando o domínio universal de Deus sobre a terra. Depois, faz a pergunta crucial: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? E a resposta não é sobre status ou poder, é sobre caráter. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. A exigência é alta. Só quem reflete o caráter de Deus pode se aproximar dele. E o Salmo termina com aquele chamado para que os portais se abram para a entrada triunfal do Rei da Glória, que é identificado como o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra, o Senhor dos exércitos. Ele conecta a pureza necessária para a adoração com a majestade avassaladora do Deus Rei. Que percurso, hein? Ao revisitar esses 41 salmos, fica muito claro que a gente está diante de uma tapeçaria, assim, incrivelmente rica e honesta da experiência humana com Deus. Vimos a crueza da dor, da dúvida, como naquele Salmo 22 que começa com Deus meu, por que me desamparaste? Um grito, né? Vimos a euforia do livramento, do louvor, como no final desse mesmo Salmo 22 ou na celebração vibrante do Salmo 18. Encontramos a busca persistente por justiça no meio da opressão, lá nos Salmos 10 e 35. E a confiança serena no cuidado divino, tão lindamente expressa nos Salmos 23 e 27. O fio que une tudo isso parece ser a possibilidade desse relacionamento pessoal, dinâmico, às vezes conflituoso, mas sempre presente com Deus. Concordo plenamente. E talvez o grande significado disso tudo, olhando para trás, seja que a fé apresentada aqui é tudo menos simples ou linear. Ela abraça a totalidade da vida humana, as alegrias, as tristezas, as certezas, as perguntas mais difíceis, sabe? A sensação de proximidade e a dor do aparente abandono. Não tem emoção ou situação que não possa ser levada a Deus em oração. A honestidade radical é permitida até encorajada. Então, o que tudo isso significa pra gente hoje? A fé descrita aqui não foge da complexidade, ela mergulha de cabeça nela. Exato. E isso deixa a gente com uma reflexão final, eu acho. Como é que essas expressões tão antigas de fé, de dúvida, de raiva, gratidão, busca por sentido, como elas ainda ressoam com a gente? O que a gente pode aprender com a coragem dos salmistas de levar tudo a Deus, sem máscaras? Boa pergunta. Como é que a gente pode, no nosso próprio tempo, no nosso contexto, cultivar um diálogo com o divino que tem essa mesma honestidade, reconhecendo tanto a nossa fragilidade, somos apenas um sopro, como diz o Salmo 39, quanto a esperança que nasce da confiança na constância, no amor leal de Deus, celebrados lá no Salmo 33. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua ésede. Fica a provocação, né? Como integrar essa amplitude emocional toda e essa confiança meio paradoxal na nossa própria jornada espiritual?